Isto é cada cor seu paladar, é mesmo uma... Ainda vou fazer disto uma antologia sobre o texto. Não, esta foi uma tirada espontânea perante o mote que me foi lançado. De coisas mais antigas, ou talvez não, sim, talvez mais antigas. Eu agora vou publicar no dia 7 de dezembro e deixo já aqui, aproveito já para fazer a publicidade, no dia 7 de dezembro em Mafra, vou fazer o lançamento do meu primeiro livro de prosas. Eu chamo prosas porque são mesmo prosas várias, que é uma repescagem do meu baú dos meus escritos dos últimos 20 anos da minha vida. Coisas de prosa que fui juntando, prosa diversa, como já a pessoa que me vai apresentar classificou, onde há prosa realista, poética e onírica. Pois haverá de tudo, é o meu baú de memórias e vai ser publicado no dia 7 de dezembro. Desse livro vai constar um texto exatamente sobre Lisboa, que eu agora vos vou ler. Um texto de prosa. Chama-se Cidade. Falo-te, com o peito a latejar de ausência, cidade aberta ao sul, meu porto de chegadas e partidas, nos dias comovidos da asfixia, quando te fugia para a respiração dos homens livres, que se chamavam Jacques ou James, das mulheres, que se chamavam Claire ou Valerie, que passeavam livres nas margens dos rios e fumavam em cabos apinhadas de suor e dança e saxofone e contrabaixo, e em ti as guitarras choravam por um fado, noutra escala, noutra fala. Suportei-te com os esbirros de café e teatro, com os amigos lá de casa que partiam de madrugada e não voltavam, ou só voltavam anos depois, ruídos de saudade e conformados com a pequenez das mesas, o silêncio dos poemas, a palidez dos quadros. Perdoei-te quando os amores viviam clandestinos e as prostitutas tinham meias arrendadas e o pé à parede e não se falava de sífilis. Amei-te quando te ofereceram a madrugada limpa e a cobardia dos tiranos não suportou a pulsação das flores. Vivi as tuas praças ensolaradas de cantos e de pássaros novos, chegados de longe, para te ver abrir o sorriso de pedra e rio. Atenta ao regresso dos corvos, assustei-me com as sombras dos esqueletos nos balcões apagando as sardinheiras, com a turvação do rio, com as moedas por detrás da mesa, 30 vezes 30. Falo-te e choro-te, cidade do meu norte e do meu sul, porque seca e cabisbaixa te vejo, cantando despojos de batalhas perdidas, agoniada nas sirenes das ambulâncias, roída pelos ratos que perderam as naus, encalorada pelas Áfricas que acolhes e rejeitas e maltratas, como se não quisesses fazer-lhes filhos tantos. Guardo-te, com o peito a latejar da ausência, no meu cofre de vaidade e ternura, para que não te percas, não te vendas, não expulses os teus homens novos, não mates as tuas mulheres velhas, não ponhas de novo o pé à parede, como faziam as sem amor, antes daquela imensa madrugada. Bravo! Este belíssimo
poema da nossa convidada, da Licinha. Vamos continuar com a música, mas agora não é contigo, Pedro. Vou chamar o Paulo. Isto hoje temos o Pedro e o Paulo. Pedro e o Paulo. Paulo Sanches é o nosso músico convidado desta noite. Ele vai-nos cantar aqui qualquer coisa sobre o Tejo, e Fernando Pessoa, Alberteiro e o Tejo. E tudo o que nos religa a esta cidade magnífica que é Lisboa. Muito boa noite a todos e agradeço desde já este simpático convite que me foi feito. E como lisboeta e um grande amante desta cidade e do Tejo, é com um grande prazer que leio o Tejo de Alberto Queiro. Sem deixar de fazer uma referência a este poema antes de o ler, porque confesso que a primeira vez que o li, fiquei um bocado confuso, porque eu vou só ler o início do poema, que diz assim: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Bom, eu quando li isto a primeira vez, fiquei a pensar, que rio será este? Porque Fernando Pessoa tem um poema também muito conhecido, que é o Sino da Minha Aldeia. E o Sino da Minha Aldeia levou-me ao interior de Portugal, lembrando-me um sino que me ficou na lembrança de uma aldeia pequenina no interior do país. No entanto, esse sino da minha aldeia refere-se ao sino da Igreja dos Mártires ali ao Chiado. Portanto, no quarto andar onde Fernando Pessoa nasceu, no largo ali da Ópera, em frente ao quarto andar encontra-se a torre do sino da aldeia de Fernando Pessoa. E afinal, não era aquela aldeia que eu supunha ser no interior qualquer do país. Não é? E o Tejo, curiosamente, levou-me a um percurso inverso, ou seja, quando eu pensava que o Tejo era um rio de uma aldeia, levou-me a pensar que afinal este rio que corre pela minha aldeia levou-me a crer que é nem mais do que o próprio Tejo. E todos nós, se estivermos perante o Tejo, esse Tejo pode ser o nosso rio, seja onde ele for e onde estivermos. Portanto, levou-me a crer que este rio da minha aldeia não é mais do que um rio no pensamento do Fernando Pessoa, que, como se sabe, muito fiel a Lisboa, nunca aceitou convites para ir trabalhar por fora do país e um fiel amante de Lisboa e onde sempre viveu. Portanto, foi esta parte, mas passando então à leitura do poema de Alberto Queiro da Silva, passar a ler o Tejo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem em tudo o que lá não está a memória das naus. O Tejo desce de Espanha. E o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vais para o mundo. Para além do Tejo há a América e é a fortuna daqueles que a encontram. Mas ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. E o rio
da minha aldeia não me faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Quem está ao pé dele está só